Nós vamos começar hoje a falar da terceira heroína da fé. E o nome dela é Raabe. Ela está descrita em Hebreus 11, versículo 31. Foi pela fé que Raabe, a meretriz, não pereceu com aqueles que resistiram por ter dado asilo aos espias. Veja bem, a palavra do Senhor dá para nós o primeiro adjetivo de Raabe. Na verdade, uma profissão. Raabe, a meretriz, ou seja, a prostituta. Ela está descrita aqui no rol das heroínas da fé. E nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Raabe. Existe em Josué um capítulo que fala exatamente sobre o momento em que o povo hebreu conheceu esta jovem Raabe, que era prostituta. Diz assim a palavra do Senhor em Josué, capítulo 2. Foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, onde se alojaram. E aí, queridas, o que acontece? O povo daquele local, eles eram estrangeiros que tinham dominado as terras dos judeus, dos hebreus. E eles estavam ali para retomar a terra. Um tempo anterior, quando foi para Moisés pegar a terra, retomar a terra, ele mandou alguns espias. E naquele tempo os espias vieram com notícias ruins. Mas 2 deles, Caleb e Josué, vieram com boas notícias. Por quê? Porque eles confiavam no exército do Senhor, o Senhor dos exércitos. E aqui vem um novo momento. Um momento onde Josué estava à frente do exército hebreu e ele manda estes 2 espias vigiarem a terra para saber, podemos entrar, qual o momento correto para fazer isso? E eles foram para um local que era o mais neutro possível. Um local, um prostíbulo. Local onde passavam muitos homens, que ninguém iria ficar atento que esses 2 homens eram do exército de Israel. Porém, o rei ficou sabendo que estes 2 homens estavam na casa de Raabe. Então ele mandou que Raabe pegasse e falasse onde eles estavam. Porém, o que aconteceu? Ela pegou e ocultou eles. Diz a palavra. A mulher ocultou os 2 homens. E aí ela fez o quê? Falou, eles foram por outro caminho. Enquanto isso, eles conseguiam verificar o local, saber as informações e puderam depois passar para Josué. E por esta fidelidade de Raabe, ela conseguiu também o favor dos israelitas. E ela fala claramente que, muito embora sendo estrangeira, ela poderia ter deletado eles e dito, olha, estão aqui no fundo, pode entrar, pega eles. Mas ela sabia de uma coisa que eu e você também sabe. Eu sei que o Senhor vos entregou esta terra. O terror vos apoderou-se de nós, e todos os habitantes da terra estão desanimados por vossa causa. E ainda ela fala, quando ouvimos isso, nosso coração desfaleceu, e ninguém mais tem coragem de vos resistir, porque o Senhor vosso Deus é o Deus nas alturas dos céus e aqui embaixo na terra. Veja, queridas, esta mulher que era uma estrangeira, que era um povo que cultuava outros deuses, sabia do poder de Deus, do Deus de Israel. E nós também sabemos do poder deste Deus maravilhoso. Um Deus que mandou seu Filho para nos salvar. Um Deus que, através do amor, todos os dias traz a vida para nós, quando nós acordamos. Ela sabia que existia esse Deus. E eles, quando ficaram sabendo que o exército estava próximo, temeram. E ela também teve medo. Ela teve medo porque ela pensou, este Deus é muito poderoso. Olha só, uma pessoa que não tinha conhecimento da fé, ela não era do povo judeu. E mesmo assim, ela reconhecia que Deus era um Deus poderoso e ele tinha o poder de derrubar aquela muralha de Jericó, que era um local com uma muralha tremenda. Tinha um exército tremendo e ela sabia deste poder de Deus. Será que nós também sabemos disso? Sabemos do poder de Deus em nossas vidas e aquele poder que ele pode realizar o impossível na nossa vida? Fica também essa pergunta. E o que ela falou? Ela pediu para que eles tivessem misericórdia para com ela, já que ela sabia que tudo isso ia acontecer, que eles iriam retomar a cidade. Ela não sabia como, mas ela sabia que iria acontecer. Então eles fizeram a seguinte proposta. Coloque um cordão vermelho na janela. E aí seria o sinal de que ela, aquela casa, eles vendo de longe, todos que estivessem na casa seriam poupados. E assim ela fez, diz a palavra, e ela pendurou o cordão vermelho. Queridas, vem aqui depois, faça toda a trajetória do que aconteceu. Vocês se lembram da história da queda, né? Do cerco de Jericó, as voltas que eles deram. E vai passando, vai falando a conquista,
vai contando alguns fatos que ocorreram, mas não se esqueceu de falar dela. Olha só que importante este trecho. A palavra fala: queimaram a cidade com tudo o que ela continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. E aí vem, olha só que interessante. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a de sua família, de seu pai e a de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até este dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Queridas, veja bem, é interessante que eles falam assim que tudo foi queimado. E aí ele vem falar que menos, tudo foi deteriorado, tudo foi destruído, mas algumas coisas foram conservadas. O que foi conservado? Ouro, prata, bronze para o Senhor. E aí vem essa frase, mas Raabe também foi conservada. Foi conservada também para o Senhor, porque ela era preciosa para Deus. Ela foi um instrumento de Deus para que existisse esta grande vitória em Israel. E você pensa, não, mas Deus não precisa dela, porque eles poderiam ir lá e derrubar sem ela ter feito nada. Isso é verdade. Mas Deus quer nos usar. Ele quer que sejamos instrumentos dele. Ele quer que estejamos, assim como esta mulher, nós estejamos abertos à graça de Deus em nossa vida. E eu vou te falar mais. Ela foi tão preciosa aos olhos de Deus, ela foi escolhida para que tudo isso se concretizasse, que o nome dela, além de estar aqui no hall das heroínas da fé, também está na genealogia de Jesus. Quando você abrir Mateus, você vai ver aquele texto longo, onde fala de algumas mulheres, isso não era comum. Fala de Raabe, a prostituta meretriz. Esta Raabe, que aparece aqui, ela foi um instrumento de Deus. E ela era preciosa para Deus. Assim como eu e você também somos preciosos para Deus. Nós temos o nosso valor. Não importa o que vivemos, não importa onde estivemos. Deus, Ele quer nos purificar. Deus nos quer usar para grandes obras. Ele quer que sejamos mulheres de valor, mulheres virtuosas. E ela habitou no meio do povo de Deus. Eu quero ser da família de Deus. E você quer ser uma mulher heroína da família de Deus? Então, deixe-se usar pelo Todo-Poderoso. E Ele vai realizar maravilhas. Ele vai salvar você e a sua família, como salvou Raabe. E ainda vai te dar uma grande herança aqui na terra. Deus abençoe.